Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em 1 Samuel, capítulo número 4. Diz assim: a palavra de Samuel vinha a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. Os filisteus acamparam em Efaca. Os filisteus se expuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. Quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou a Arraial, os anciões disseram: por que o Senhor os derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer a arca de Siló. Vamos trazer a arca de Siló, a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Irmãos, olha que interessante isso. Eu vou ir com calma para você poder entender. Percebe o que Samuel relata para nós. Samuel ele vai relatar que vai haver um conflito entre os israelitas e os filisteus. Só que percebe o que Samuel disse. A palavra de Samuel vem a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus. Então percebe, quem saiu à batalha contra os filisteus foi Israel. Percebe que Israel está saindo para atacar. Israel está avançando. Só que a Bíblia diz, os filisteus se expuseram em ordem de batalha. Percebe que Israel vai atacar, mas os filisteus estão em ordem de batalha. Percebe que Israel sai, só que a Bíblia fala que os filisteus estão em ordem. Estão preparados. O inimigo estava preparado. Israel está saindo para atacar, mas o inimigo está preparado. Aí a Bíblia diz que quando a guerra começou, Israel foi derrotado. Percebe, por que Israel foi derrotado? Porque percebe, Israel saiu para atacar, mas a Bíblia diz que os filisteus estavam em ordem. Então percebe, quem estava em ordem era o inimigo. Agora o que adianta Israel sair para atacar, mas Israel não ter ordem? Sair para atacar de qualquer maneira. Não adianta querer meter a mão na espada de qualquer maneira. Percebe uma coisa que Paulo fala nas armaduras. Paulo fala, se revestir com toda a armadura de Deus. Primeiro ele fala, capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça, preparação do evangelho da paz. Percebe? Tudo que Paulo vai falando, a última armadura que Paulo menciona é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebe que a espada é ataque. Só que primeiro ele fala para se revestir, para depois meter a mão na espada. Percebe que Israel saiu para atacar, só que ele foi derrotado porque os filisteus estavam em ordem de batalha. Percebe que o inimigo estava em ordem, o povo de Deus de qualquer maneira. Não adianta sair para atacar e não ter ordem. Eita, por isso que foi derrotado. Agora escuta isso aqui. Filho, o inimigo não está bagunçado. O inimigo está em ordem. Você que vê como o inimigo não vive bagunçado? Lembra quando Jesus está expulsando o demônio? Alguém olha para Jesus e fala assim, ó, ele expulsa o demônio por meio de Beelzebul. Jesus olhou e falou assim, ei, se Satanás expulsa Satanás, como o seu reino vai permanecer de pé? Jesus está dizendo assim, ó, o inimigo não está dividido. Ele está unido, o reino das trevas é unido. O inimigo está em ordem. Eita, Jesus, percebe, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso aqui. Percebe. Percebe que os filisteus estavam em ordem. O inimigo em ordem, o povo de Deus de qualquer maneira. Por isso que foi derrotado. Porque está de qualquer jeito, de qualquer maneira, querendo sair para atacar de qualquer jeito. Não é assim, filho. Primeiro se reveste, primeiro se prepara, para depois meter a mão na espada. Para depois sair para atacar. Aí escuta isso aqui. Presta atenção no que Samuel disse. Quando Israel foi derrotado, a Bíblia diz que os filisteus mataram 4.000 homens no campo aberto. Quando o povo voltou a Arraial, os anciões disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer a arca do Senhor que está entronizada entre os querubins. Percebe uma coisa. Quando eles perdem a batalha, eles vão falar assim, os anciões: por que o Senhor nos derrotou hoje? Irmão, quem derrotou eles foi os filisteus, não foi Deus que derrotou eles. Samuel relatou, os filisteus derrotaram os israelitas. Quando eles perderam a batalha, eles vão falar assim, por que o Senhor nos derrotou? Você acha que Deus quer ver o povo dele derrotado? Deus fez a gente para vencer e não para ser derrotado. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Percebe, o povo perdeu a batalha e vão falar, por que Deus nos derrotou? Deus não quer ver você levando uma vida de derrota. Você acha que Deus quer ver você levando uma vida de derrota? Deus não quer ver você levando uma vida de fracasso. Percebe, o povo perde. Só que eles vão dizer, porque o Senhor nos derrotou. Não foi Deus que derrotou ele, foi os filisteus, conforme disse Samuel. Só que eles vão falar, o Senhor nos derrotou hoje. Por quê? Você acha que Deus quer ver você levando essa vida que você está levando? Essa vida de fracasso, de derrota? Deus não quer ver você levando a vida de derrota. Deus fez a gente para vencer. Porque a Bíblia diz que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Só que escuta só isso aqui, pelo amor de Deus, escuta.
Aí a Bíblia diz que quando eles perderam a batalha, eles vão questionar por que o Senhor nos derrotou. Aí eles vão falar assim: vamos trazer a arca de Siló, a arca da aliança, para que esteja no nosso meio e nos livre das mãos dos inimigos. Percebe uma coisa? Quero que você atenta para esse versículo. Quando eles perdem a batalha, eles vão falar assim: por que o Senhor nos derrotou? Então vamos trazer a arca do Senhor. Percebe? Quando eles perdem a batalha, eles vão se lembrar de Deus e vão se lembrar da arca de Deus. Você está entendendo por que Deus permitiu a derrota? Você está entendendo por que Deus permitiu ele ser derrotado? Para eles se lembrarem de Deus e se lembrarem da arca. Tem muita gente que se lembra de Deus quando deu uma derrota na vida. Por isso que Deus permite a derrota. Por isso que Deus permite certas coisas acontecer, que é para você se lembrar da arca e da presença. Eita Jesus! Percebe uma coisa? Samuel relatou para nós que quando eles perderam a batalha, eles vão falar assim: por que o Senhor nos derrotou? Primeiro, se lembraram de Deus. Segundo, vamos trazer a arca do Senhor. Percebe? Se lembraram de Deus, se lembraram da presença após a derrota. Tem coisas que Deus permite acontecer com você, que é para você se lembrar dele, para você se lembrar da presença, para você priorizar a presença. Por isso que Deus permite a derrota, porque se tudo for só vitória, você não vai querer saber de Deus. Aí Deus permite a derrota para você se lembrar dele. Eita Jesus, eu vou falar. Pode perceber, é só Deus permitir certas coisas que você se lembra de Deus, da presença. Às vezes é necessário Deus permitir uma porta se fechar. Às vezes é necessário uma enfermidade chegar, para você se lembrar de Deus, senão você não lembra. Você quer ver uma coisa? Por que a mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus? Porque ela tinha uma hemorragia e ela ficou sabendo que ele poderia curar. Foi atrás dele por causa disso. Por que Jairo foi atrás de Jesus? Porque a filha dele estava à beira da morte e ele ficou sabendo que Jesus era a vida. Por isso foi atrás de Jesus. Por que aquele pai que tinha um filho endemoniado foi atrás de Jesus? Porque ele sabia que Jesus veio para libertar. Percebe? Só foi buscar Deus nas piores situações. Por isso que Deus permite certas coisas acontecer, que é para você priorizar Ele em primeiro lugar. Deus tem que ser a primícia da sua vida, rapaz. A arca tem que ser a primícia. Eita Jeová. Escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Aí percebe quando eles perderam a batalha? Eles vão se lembrar de quem? Da arca. Vamos trazer a arca. Porque a gente perdeu. Porque Deus não está aqui. A arca não está aqui. Filho, aprenda uma coisa. Sabe por que Davi não perdia nenhuma batalha? Porque a Bíblia diz que Davi, ele não entrava na guerra sem consultar Deus. Percebe que o povo vai querer enfrentar o inimigo sem a arca. Se você fazer sem Deus, filho, você vai perder. O salmista disse que o Senhor é invencível nas batalhas. Só que percebe que na primeira vez, a arca não estava presente. Foram querer pelejar sem Deus. Fazer sem Deus é fazer para ser derrotado. Fazer sem Deus é fazer para ser fracassado. Percebe? Foram lutar sem Deus. Percebe quando eles perderam a batalha, eles foram buscar a arca. Então percebe que a primeira vez que eles foram lutar, Deus não estava no meio da guerra. Aí que está o seu problema, você querer fazer sem Deus. Escuta só isso aqui. Aí escuta. Quando eles perdem a batalha, eles vão trazer a arca do Senhor. Eles vão falar: vamos trazer a arca do Senhor para que nos livre das mãos dos inimigos. Percebe que eles têm ciência, têm consciência que a arca é que livra da mão do inimigo. É a presença que te livra. É a presença que te guarda. Aí escuta isso aqui. Aí está escrito assim no 4. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor, entronizada entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hófnis e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Irmão, presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que quando a arca chega, a palavra do Senhor afirma que Hófnis e Finéias estavam ali. Hófnis e Finéias, para quem não sabe, esses homens eram filhos de Eli. A Bíblia diz que Hófnis e Finéias, eles se prostituíam com as mulheres que serviam na porta da tenda. Agora percebe uma coisa: Hófnis e Finéias viviam no pecado da prostituição e querendo vitória. Escuta só, você vai entender onde eu quero chegar. Olha o que a Bíblia diz sobre esses homens. Presta atenção. 2 Samuel 2:12. Está escrito assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Presta atenção no que está escrito. 1 Samuel 2:12. Está escrito: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Espera aí.
A Bíblia fala que eles eram pervertidos e não se importavam com Deus. Mas lá na frente, Samuel vai relatar que ele estava perto da arca. Agora o que adianta estar perto da arca, mas não se importar com Deus? Não, vou repetir isso aqui. Olha o que a Bíblia disse em 1 Samuel 2,12. Que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Agora interessante, não se importava com Deus, mas estava com a arca e querendo vitória. Você acha que Deus vai dar vitória para a gente que não se importa com Ele? Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui, irmão. Presta atenção. A Bíblia diz que eles não se importavam com Deus, mas Samuel relatou que ele estava junto da arca. Então percebe, estava junto da arca, mas não se importava com Deus. Nem todo mundo está perto da arca, nem todo mundo está na igreja, está de fato se importando com a presença. Não é só porque está perto da presença que de fato está se importando. O que adianta estar perto, mas não se importar? A Bíblia fala que Hófere e Finéias não se importavam, mas Samuel relatou que eles estavam junto da arca, mas não se importavam com o Senhor. Então percebe, nem todo mundo que está de fato na igreja está de fato se importando com a presença do Pai. Por isso que Jesus disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Honra com a boca, mas o coração está longe. Está perto da arca, mas não está se importando com a arca. Eita Jesus, escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que ele não se importava com o Senhor. Só que escuta só. Aí a Bíblia diz assim: quando a arca da aliança chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Percebe uma coisa? A Bíblia diz que Israel, eles perderam a primeira batalha. Aí eles foram trazer a arca. Quando a arca chega, a palavra do Senhor afirma que os israelitas vão gritar tão alto que o chão vai tremer. Aí o inimigo, os filisteus, presenciando isso, eles vão dizer assim: os filisteus disseram: que voz de alegria é essa? Que grande voz de jubilo é esta? No arraial dos hebreus. Percebe uma coisa? Olha que o inimigo está se perguntando: peraí, a gente derrotou esse povo, por que eles estão felizes? A gente acabou de prevalecer sobre eles, por que eles estão gritando de alegria? Sabe por quê? Porque tem a arca. Perderam, mas a arca chegou, e quem tem arca não se importa com a perda, ele continua feliz. Eita glória, é isso que confunde o inimigo, irmão. Eita Jeová, olha que tremendo. Eita glória, escuta isso aqui. Eles perderam a batalha, eles foram derrotados, só que a Bíblia diz que quando a arca chegou, os israelitas vão gritar tão alto de alegria. Aí os filisteus, o inimigo, vendo aquilo, vão falar assim: peraí, que alegria é essa? A gente prevaleceu sobre esse povo. Por que eles estão felizes? Porque eles souberam que a arca chegou. Então percebe, não importa a circunstância da vida, quem tem a arca, ele permanece feliz. Eita, você lembra de Acabe e você lembra de Nabote? Acabe tinha palácio, Nabote tinha vinha. A Bíblia diz que a vinha, ela faz o quê? A vinha, ela faz a uva, e da uva se tira o vinho. E o vinho na Bíblia simboliza alegria. Percebe? Nabote tinha alegria, Acabe tinha palácio, mas não tinha vinha. Quem tem Deus não importa. Quem tem a presença, quem tem vinha, quem tem alegria, não importa as circunstâncias. Percebe? Eles perderam, mas a Bíblia diz que quando a arca chegou, eles começaram a gritar. Isso confundiu o inimigo. Aí o inimigo falou: peraí, a gente venceu sobre eles, como que eles estão felizes? Que alegria é essa? Percebe? A presença, ela confunde. Quem tem presença, ele pode perder o que for, ele continua feliz. Você lembra de Jó? Jó perdeu tudo, mas Jó continua dizendo: Deus me deu e Deus tomou. Eita, percebe? Quem tem Deus na vida, não importa o que ele perde, ele continua tendo alegria. Eita Jesus, olha que tremendo isso aqui. O inimigo venceu sobre os israelitas, mas quando a arca chegou, eles vão gritar de alegria. O inimigo vai dizer assim: os filisteus disseram: que voz é essa de alegria? Nos hebreus, percebe que o inimigo está se perguntando: peraí, como que esse povo está feliz se eu derrotei eles? Como que esse povo se mantém feliz? A gente prevaleceu sobre eles, eles estão felizes por quê? O segredo é que eu tenho a presença. Quem tem a presença, não importa a circunstância, pode tirar o que for dele, ele pode ser derrotado, mas ele continua feliz. Eita, as coisas podem não dar certo, mas quem tem a presença tem alegria. Aleluia a Deus. Eita glória, escuta isso aqui, irmão. Eita Jeová, é forte. Escuta. Tá, glória a Deus, escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que eles perderam, mas quando trouxeram alegria, a presença, ela traz alegria. Aí percebe,
eles começaram a gritar de alegria. Porque a presença de Deus, ela traz alegria. Você lembra quando Jesus vai entrar em Jerusalém? A Bíblia diz que todo mundo começa a gritar, Hosana, Hosana nas alturas. As criancinhas começam a louvar o Senhor. Todo mundo começa a glorificar Jesus. Por quê? Porque é a presença do Pai. Escuta isso aqui. Percebe que a presença traz alegria. Aí escuta. Aí os filisteus vão falar assim: que alegria é essa? Então eles souberam que a arca havia chegado. Percebe que o inimigo falou assim: agora entendi o motivo da alegria desse povo. É porque eles têm a presença. Agora segura isso aqui. Se tu não deu glória, eles souberam que a arca chegou. Então percebe, o inimigo falou assim: agora entendi a alegria desse povo. Eles foram derrotados, mas eles têm arca. E a arca traz alegria para este povo. Aí escuta só. Aí os filisteus, no versículo número 7, vai dizer assim: os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial, ai de nós, porque nunca aconteceu uma coisa dessas. Percebe uma coisa? Quando os filisteus ficou sabendo que a arca chegou, a Bíblia diz: os filisteus ficaram com medo. Percebe que o inimigo ficou com medo? Quando soube que a arca chegou. Filho, o inimigo não tem medo de você. O inimigo tem medo de quem tem presença na vida. Percebe? A Bíblia diz que quando eles souberam que a arca chegou, eles ficaram com medo. Ficaram com medo do quê? Da arca, porque a arca simboliza a presença de Deus. Eita, quem tem Deus faz o inimigo estremecer. O diabo não tem medo de você, o diabo tem medo da presença que tu carrega. Por isso que a Bíblia diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Oh glória a Deus, porque quem habita em mim é o Espírito Santo. Oh glória, oh glória, aleluia a Deus. Escuta isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que tremendo, não vou repetir isso aqui. Olha o que a Bíblia disse. Quando os filisteus souberam que a arca chegou, tiveram medo. Só teve medo da arca. O inimigo tem medo da presença. O inimigo não tem medo de quem prega. O inimigo não tem medo de quem conhece a Bíblia. O inimigo tem medo de quem carrega a presença. Tem que ter a presença na vida, irmão. Você quer ver uma coisa? Ele só respeita quem tem presença. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Davi foi chamado porque Saul estava atormentado? A Bíblia diz que Deus, ele tinha ungido Davi. Davi tinha sido ungido. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Davi. Depois que Davi foi ungido, a Bíblia diz que Saul foi perturbado, porque Saul perdeu o Espírito Santo. Aí Deus enviou um demônio para atormentar Saul. Escuta isso aqui. Saul estava endemoniado dentro do palácio. Aí mandaram chamar quem? Mandaram chamar Davi, porque Davi tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Davi entrou no palácio para tocar para Saul, a Bíblia diz que o mal que estava em Saul saía. Por que o mal que estava em Saul saía? Porque quem chegou é Davi, e Davi tinha Deus na vida. Percebe? Quem tem a presença faz o diabo fugir. Oh glória a Deus, aleluia a Deus. Escuta isso aqui, rapaz. Eita Jeová, percebe? Eita Jesus. Escuta, quando souberam que a arca chegou, ficaram com medo. Aí escuta isso. Aí a Bíblia diz assim, só que escuta o que vai acontecer. Os filisteus ficaram com medo e disseram: ai de nós, porque nunca aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram com os egípcios com todo tipo de praga. Percebe uma coisa? Olha que o inimigo começa a falar: e agora? Quem vai nos livrar? Ai de nós, porque são os deuses que os livraram do Egito. Então percebe? O inimigo está se lembrando do que Deus fez no Egito pelo povo. Percebe o que está escrito? Quando eles ficaram sabendo que a arca estava no arraial, eles vão falar assim: ai de nós, porque nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Peraí, percebe que o inimigo está se lembrando do que Deus fez no Egito. O inimigo sabe o que Deus é capaz de fazer. Por isso que a Bíblia diz: você crê que existe um Deus só? Pois até os demônios creem e tremem. Aleluia a Deus. O inimigo sabe o que Deus é capaz de fazer, irmão. Eita glória, percebe? Eles estão falando assim: ai de nós, porque são os deuses
que atacaram com pragas no Egito. Então percebe que ele está se lembrando do que Deus fez lá atrás. O inimigo sabe o que Deus é capaz de fazer. Eita Jesus! Oh glória! Aí escuta isso. Aí escuta isso aqui. Eles vão falar assim, que vai nos livrar. Só que eles vão dizer assim: seja forte, filisteus, comporta-se como homem, para que não venhamos ser escravos dos hebreus, como ele for escravo de vocês. Comporta-se como homens e lutem. Percebe uma coisa: por mais que a arca está ali, o inimigo não vai recuar. Eles vão falar assim, ó, são os deuses que tiraram do Egito, mas vamos lutar. Vamos lutar, por quê? Porque o povo tem a arca. Só que o inimigo se lembrou que este povo era um povo que não tinha o que? Ordem. Eita! Não, eita glória! Escuta isso aqui. Você lembra o que Samuel disse? Israel saiu para lutar, para atacar. Só que Samuel disse que os filisteus estavam em ordem. Israel não estava em ordem. Então percebe, tinha arca. Mas o inimigo se lembrou, peraí, este povo aí, eles podem ter arca. Só que eles é um povo desorganizado. E eu sei que Deus não é Deus de confusão. Então vamos lutar, porque se tiver confusão, Deus não vai estar no meio. Pode ter a arca aí, mas se não tiver ordem, porque Paulo disse que as coisas de Deus é ordem de essência. Percebe? Eita Jesus! Irmão, isso aqui é muito forte. Olha que tremendo. Peraí, escuta isso aqui. Presta atenção. Se o inimigo está ciente que a arca está ali, o inimigo está ciente que a arca chegou, mas eles vão falar, vamos lutar, vamos comportar. Por que o inimigo não está com medo? Sabe por quê? Porque o inimigo se lembrou. Nós derrotou esse povo a primeira vez porque nós tinha ordem. Eles não. Então eles podem ter arca. Mas se não tiver ordem, Deus não habita. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Paulo diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. Não adianta ter arca e não ter ordem. Hófres e Finéias tinha arca, mas não se importava. O que adianta? Por isso que o inimigo não vai recuar. Por isso que o inimigo vai lutar. Só que escuta. Aí a Bíblia diz que a arca está ali, irmão. Na segunda batalha, a arca está presente. A arca simboliza a presença. A presença de Deus estava ali. Só que a Bíblia disse, os filisteus vão falar, vamos lutar, para que eles não sejam escravos, para que nós não sejamos escravos deles, como eles são nossos escravos. Percebe que o inimigo está ciente, não, nós não é escravo deles, eles que são nossos. Vamos lutar, porque o inimigo quer escravizar. O inimigo quer ver você preso. O diabo veio para escravizar, irmão. Escuta isso aqui, Jesus veio para libertar. Só que escuta isso. Eles vão falar, vamos lutar para que a gente não seja escravo deles. Escuta. Aí no 10 diz assim, então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua casa. Foi uma derrota grande, pois foram mortos 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, Hófres e Finéias, foram mortos. Percebe uma coisa. A arca estava ali na segunda batalha. Israel vai lutar de novo. Só que a Bíblia afirma que os israelitas foram derrotados. Por que foram derrotados? Porque primeiro a arca estava ali. Mas percebe que eles buscaram a arca porque tiveram derrota. Só foram atrás da presença porque foram derrotados a primeira vez. Então percebe que a arca é a arca da aliança. Eles não queriam ter compromisso com a arca. Só buscaram a arca porque tiveram derrota. Então estão buscando a arca para ter vitória. E a arca não se busca só para ter vitória. A arca se busca para ter compromisso com ela. Por isso perderam. Porque tem gente buscando a arca de maneira errada. Eita Jesus! Eu vou falar, Jeová! Escuta isso aqui. Percebe uma coisa. A Bíblia diz que eles foram buscar o quê? A arca da aliança. Então percebe que eles são cientes que a arca é a arca da aliança. Aliança se fala de compromisso. Só que o povo não foram buscar a arca para ter compromisso. Foram buscar a arca porque perderam a batalha, a primeira. Então eles disseram, vamos buscar a arca da aliança. Percebe que eles estão cientes que a arca é a arca de aliança, é a arca de compromisso. Mas eles não querem compromisso, estão buscando para ter vitória. Por isso tiveram derrota de novo. Porque a arca não se busca para ter vitória. A arca se busca para ter compromisso. Deus quer que você tenha compromisso com a presença. Por isso tiveram derrota. Porque como pode ter a arca ali, mas ser derrotado? Se a presença de Deus está ali, como que eles foram derrotados? Porque Deus está ensinando. Minha presença não se busca só para ter vitória. Minha presença se busca para ter compromisso com ela. Busca comprometimento. Deus quer comprometimento com a presença. Deus quer que você tenha compromisso. Aí escuta isso aqui.
Aí a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram o quê? Foram mortos. Por que foi morto? Primeiro, Deus já tinha avisado para Eli. Presta atenção no que Deus falou para Eli. A Bíblia diz, 2 Samuel, no capítulo de número 2, no versículo número 34, a Bíblia diz que um homem de Deus foi falar com Eli. E o Senhor disse assim: e o que vier a acontecer com Eli, Hofni, o que vier a acontecer com os filhos de Eli, os seus 2 filhos, Eli, Hofni e Finéias, serão um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Percebe que 2 Samuel 2,34, 1 Samuel 2,34, Deus já tinha avisado para Eli que os filhos de Eli iam morrer. Então percebe, Deus já tinha avisado Eli, lá atrás Deus tinha falado: Eli, seus 2 filhos vão morrer. Por quê? Porque você é sacerdote, sabe que seus filhos estão no pecado, sabe que está na prostituição e não fazia nada. Aí Deus falou assim: ó, os seus 2 filhos vão morrer. E vocês saberão, e você vai saber que foi eu que falei. Aí a Bíblia diz que Eli já estava ciente que os 2 filhos dele iam morrer. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. Eli já estava ciente que os filhos dele iam morrer, porque Deus avisa antes de fazer. Tem coisas que Deus avisa de antemão. Deus avisa. Antes de fazer, Deus deixou Eli ciente que o filho dele ia morrer. Lá em 2 Samuel, lá em 1 Samuel 2,34, Deus tinha falado já. Deus usou um homem de Deus para falar: Eli, os seus 2 filhos vão morrer. Aí os 2 filhos de Eli morreram conforme Deus falou, porque quando Deus fala, acontece. Quem é profeta de Deus, quando Deus fala, acontece. Aí escuta isso aqui. Os 2 filhos de Eli morreram e tiveram derrota. E o inimigo tomou o quê? Tomou a arca. Percebe que o inimigo tomou a presença. Tudo que o inimigo quer tirar de você é a presença. O inimigo luta para tirar a presença de você. Tudo que ele quer tirar é o céu de você. Percebe que a Bíblia fala: os 2 filhos de Eli foram mortos, Hofni e Finéias, e a arca de Deus foi tomada. Percebe que o inimigo arrancou a arca, porque o inimigo sabe que a arca traz alegria. Por isso que ele quis tirar a arca. Lembra que a Bíblia fala que ele, sabendo que a arca tinha chegado, ele sabendo que o povo gritava de alegria, porque ele sabia que a arca trouxe o que? Alegria para o povo. Aí percebe que ele vai tirar a arca do povo. O inimigo quer arrancar a arca de você porque ele sabe que a arca preenche você. Por isso que ele quer tirar a arca de você. Preserve o que Deus te deu. Não perca a presença, não perca a arca. Percebe que o inimigo vai lutar para tomar a arca. E ele conseguiu tomar. Quantas pessoas que o inimigo já tomou a arca dele? Quantas pessoas que o inimigo já não deu a rasteira? Aí escuta isso aqui: Hofni e Finéias morreu. Por quê? Porque estava no pecado e querendo vitória. E Deus não dá vitória para quem está no pecado. Percebe que a arca estava ali. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli eram homens malignos e se deitavam com as mulheres da porta da casa do Senhor. Se prostituía e queria vitória. Deus não dá vitória para quem está em pecado. Hofni e Finéias ficavam em pecado, se prostituía e queria vitória. Estava junto da arca, mas vivia na prostituição. A Bíblia diz: a salário do pecado é morte. Eles morreram, porque Deus não dá vitória para quem está em pecado, irmão. Você acha que Deus vai dar vitória para prostituto? Você acha que Deus vai dar vitória para homens malignos? A Bíblia diz que esses homens eram malignos, não se importavam com Deus e queriam vitória. Você acha que Deus vai dar vitória para quem não se importa com Ele? Então eu vou falar, Jesus. Irmão, fica com essa palavra em nome de Jesus.